Olá, pessoal. Então, na aula anterior, a gente falou sobre como os nutrientes, né, se movimentam na raiz. Lembrando que esse transporte pode ser um transporte ou um movimento simplástico, certo? Aqui a gente tem a descrição desse movimento, né? No movimento simplástico, os nutrientes atravessam a membrana celular, né? E a gente vai explicar como isso acontece, como se dá essa absorção, seja por canais, né? Seja por transportadores, seja por carreadores ou por bombas, né? Neste transporte simplástico, então, como a gente já havia dito, ele vai passar o nutriente ou o elemento, né? Vai passando de célula a célula via plasmodesmas, então ele só atravessa a membrana, por exemplo, neste caso aí, na célula com pelo radicular. Tem também o outro movimento que é um movimento transcelular, né? Ou transmembrana, onde o nutriente ou o elemento atravessa as membranas de todas as células, né? Ele sai da célula, atravessa a membrana, ele entra na célula, atravessa a membrana, até chegar ao xilema, né? Atravessando as estrias de Casper, que também a gente já comentou na aula passada, né? E o movimento apoplástico, certo? Onde o nutriente vai passando pelos espaços intercelulares ou entre as membranas ou entre as paredes celulares até chegar na endoderme, né? Onde tem a deposição da suberina e vai formar as estrias de Casper e aí obrigatoriamente este elemento ou este nutriente vai ter que atravessar uma membrana, perfeito? Uma vez atravessada essa membrana, ele vai para o xilema e vai seguir o fluxo transpiratório. Então, as plantas absorvem os nutrientes dessa forma, né? O movimento de absorção se dá dessa forma. Mas como, né? A pergunta é, como se dá a entrada do elemento ou do nutriente na célula, né? E aí é o que a gente vai comentar na aula de hoje, perfeito? Então, para que o nutriente ou o elemento entre na célula, né, ele tem que atravessar a membrana celular. E para que isso aconteça, algumas proteínas que estão na membrana celular, específicas de transporte de nutrientes, que vão facilitar ou realizar esse processo, né? Para que o nutriente também chegue até o xilema, né, ele tem que entrar na célula, seja lá na endoderme, ou seja, se for via apoplasta, ou seja lá na célula onde foi absorvido, por exemplo, no pelo radicular. A entrada na célula desse nutriente vai depender do tamanho dele, do raio desse elemento, né, da polaridade, né, e da carga. Né? Então, o transportador ou o canal, né, reconhece aquele elemento através ou por meio dessas características. Né? Se ele tem um raio maior ou menor, se ele é um monovalente ou um bivalente. Né? Então, assim, vai depender desse tipo de característica. A maioria das moléculas necessárias pelas células são moléculas polares, certo? Que são os açúcares, os aminoácidos e os próprios íons, né, no qual as plantas absorvem. Então, essas moléculas, elas vão precisar de proteínas transportadoras, como eu já havia dito, que são os canais, e a gente vai explicar melhor, as bombas, ou os transportadores ou carreadores, certo? Que são proteínas que estão localizadas, né, na membrana plasmática da célula ali, no momento da absorção, elas estão ali presentes, tá? Bom, então aqui a gente tem um exemplo de um transportador que a gente disse importe, né, onde foi criado aqui um gradiente eletroquímico de prótons. O que é isso, esse gradiente eletroquímico de prótons? Se eu imaginar aqui, deste lado, eu tenho a parte de dentro da célula, deste lado, eu tenho a parte de fora da célula, né? Criou-se através de bombas de hidrogênio ou bombas de prótons, né? Do hidrogênio, do íon hidrogênio, né? De prótons H+, um gradiente eletroquímico. Como que esse gradiente foi criado? Ele foi criado
ejetando ou transportando o próton que estava dentro da célula para fora, contra um gradiente eletroquímico, ou seja, a concentração do próton dentro da célula é menor do que a concentração do próton aqui fora da célula, tanto de concentração química quanto a diferença elétrica. Por isso, o gradiente eletroquímico. Então, foi contra um gradiente. E para que haja esse movimento contra esse gradiente, isso ocorre com gasto de ATP. E esse transporte de prótons aqui de dentro para fora da célula, criando esse gradiente eletroquímico de prótons, que gasta ATP, ocorre através das bombas, né? Que são proteínas que gastam ATP para movimentar, no caso, bombas de prótons, né? Para movimentar este íon H+, né? Este próton, de dentro para fora da célula, já que vai contra, ocorre um gasto de ATP. Já introduzindo o conceito, né? Quando ocorre o gasto direto de ATP neste movimento, né, a gente chama este tipo de transporte ativo primário. Então, quando ocorre gasto de ATP, a gente chama de transporte ativo. Quando não ocorre gasto de ATP, a gente denomina de transporte passivo. Quando o transporte gasta ATP diretamente no movimento daquele elemento, né, naquele íon, por exemplo, o próton, aí no caso, né, o íon H+, a gente chama de transporte ativo primário. Depois eu vou dar um exemplo de transporte ativo secundário. Bom, mas o que está acontecendo aqui? Este gradiente eletroquímico de prótons criado, né, aqui fora, ou gerado aqui fora, ele é utilizado para promover o transporte do elemento S, que é um elemento qualquer, né? E o transporte do elemento S, dá para a gente notar, se dá contra um gradiente, né? Por que contra? Porque aqui dentro da célula, do lado de cá, a concentração de S é maior do que fora da célula, dá para a gente ver aí. Então, se ele vai contra o gradiente, necessariamente vai ter gasto de ATP, seja direto ou indiretamente, certo? Então, esse bombeamento de prótons para fora da célula cria um gradiente eletroquímico de prótons entre a parte externa e a parte interna da célula. E esta proteína aqui, ó, vai promover o transporte de prótons de fora para dentro da célula a favor agora do gradiente eletroquímico. Ao se ligar ao próton, a conformação dessa proteína muda e ela se liga também ao elemento S. O elemento S pode ser qualquer elemento, qualquer nutriente, né, que a gente já comentou. Desculpa. E ao promover essa mudança de conformação, o elemento S também é transportado. Esse aqui, já que os dois vão na mesma direção, tanto o próton quanto o elemento S, é conhecido como um carreador ou transportador sim-porte, tá? Então aí ele vai acabar transportando aqui, ó, o elemento S que estava aqui para dentro da célula. Lembrando que esse transportador reconhece esse elemento. Quais são as formas? Tamanho do elemento do íon, né? Que é o raio, que a gente chama. Né? O tamanho da molécula. E a carga. Normalmente são os dois principais fatores. Tanto é que ocorre, às vezes, um engano, entre aspas, né? Do transportador e outro elemento entra na célula. E existem também elementos que competem, né? De forma a serem antagônicos no transporte para entrar na célula. Então, por exemplo, quando você tem no solo, um exemplo bem comum é o potássio e o magnésio. Quando você tem o potássio e o magnésio no solo em grande quantidade, um inibe a absorção do outro. Por isso que é importante o equilíbrio no momento da nutrição mineral. Não adianta só colocar muito, né? Você tem que ter uma nutrição equilibrada, né? Lembrando lá da parte da lei do mínimo lá nos solos, né? Vocês provavelmente fizeram disciplina de solos, mas é importante um equilíbrio aí, né? Não adianta só colocar o nutriente, tem que estar em equilíbrio com outros elementos, né? Porque eles podem ser antagônicos, por exemplo, né? Certo? Bom, então aqui a gente tem nessa figura as possibilidades de transporte, né? Aqui a gente tem o exemplo da molécula transportada, que é essa bolinha cinza, né? Esse movimento pode se dar por difusão simples, simplesmente a molécula atravessa a membrana, isso é pouco comum, porque a membrana ela é muito apolar, né? Normalmente os íons são polares,
Então ela não consegue atravessar, mas acontece, né? Por difusão simples. Ou por proteínas canal, né? Quando se dá através de um canal, de uma proteína canal. A gente falou, lembra lá da aquaporina, na parte relacionada às relações hídricas, né? E a absorção de água pelas plantas, era uma proteína canal. Este tipo de movimento, atravessando a membrana, ou através, ou o elemento, ou o nutriente atravessando por uma proteína canal, através de uma proteína canal, ele é um transporte, normalmente um transporte passivo. Por quê? Porque este tipo de transporte se dá por difusão. Quer dizer o quê? Que ele se movimenta da região, aquele elemento ou aquele nutriente, da região de maior concentração para a região de menor concentração. Tá? Existem também proteínas carregadoras ou transportadoras que pode acontecer por transporte passivo, mas o outro tipo é o transporte ativo, né? Onde existe gasto direto, aí eu digo transporte ativo primário, ou indireto de ATP, e aí eu digo transporte ativo secundário, né? Aqui a gente tem por exemplo, a gente tem um exemplo de uma bomba onde ocorre um gasto direto de energia para que esta molécula seja transportada contra um gradiente, né, para fora da célula. Contra por quê? Porque provavelmente a concentração aqui no exterior da célula é maior do que aqui no interior da célula. Então vai contra o gradiente. Isso é uma bomba, transporte ativo primário. Uma bomba, por exemplo, de prótons, que a gente comentou no slide anterior. Né? Ou de um outro elemento, pode ser uma bomba de cálcio, por exemplo, que é um outro nutriente essencial, inclusive. Né? A gente já comentou também em aulas passadas, né? Nas aulas passadas sobre nutrição mineral, certo? Aqui a gente tem aquele mesmo esquema que a gente mostrou nos slides anteriores, né? Um gradiente eletroquímico de prótons formados aqui no exterior da célula, né? Que é a parte exterior da célula. Aqui é o citosol, ou dentro da célula. E este gradiente eletroquímico formado se deu por uma bomba de prótons, já que ele movimentou prótons de dentro para fora da célula contra um gradiente eletroquímico, certo? Neste caso, a gente vai ver o processo, a gente tem um transportador do elemento S. Elemento S pode ser qualquer elemento, esse é o elemento X, o elemento Y, só para entendimento. Pode substituir S pelo magnésio, pelo potássio, que foi do interesse, tá? Então percebam que este elemento S, ele tem concentração inferior fora da célula em relação ao interior da célula. Quer dizer o quê? Que o elemento S vai se movimentar contra um gradiente eletroquímico de prótons. Contra um gradiente eletroquímico dele mesmo, não é? Ou contra um gradiente de concentração, certo? Para se movimentar contra um gradiente de concentração, há que haver necessariamente gasto de energia, seja transporte ativo primário ou secundário. Neste exemplo, vai ser transporte ativo secundário. Por que transporte ativo secundário? Porque o gasto de energia é indireto. Por que indireto? Porque o ATP gasto, a energia metabólica gasta, ocorreu no bombeamento de prótons para fora da célula e não no transporte diretamente do elemento S. E aí, transporte ativo secundário. Então, ao aumentar a concentração externa de prótons em razão do bombeamento de prótons e gasto ATP, né, aqui no exterior da célula, o próton se liga a essa proteína, muda a conformação dela, dá para a gente ver, e aí a proteína reconhece aquele elemento, S, né, e faz com que esse elemento S seja transportado de fora para dentro da célula junto com o próton. Este tipo de transporte é conhecido como transportador sim-porte. Tá? E aí, ao transportar o elemento S, o próton, H+, também é transportado. E aí a proteína volta à sua conformação original. E para que o elemento S seja transportado novamente, outro próton tem que se ligar
a esta proteína para que ela novamente mude de conformação, o elemento S se ligue novamente aqui a essa proteína e ele seja transportado novamente, certo? Então aqui a gente tem os exemplos de transporte ativo, né? De transportadores, aqui vai ser um transporte ativo secundário. Por quê? Porque não é gasto direto, é um gasto indireto de energia. Por que gasto indireto? Porque houve um gasto para formar um gradiente eletroquímico de prótons, certo? Não um gasto direto no transporte do elemento A ao B. Do tipo simporte, por que simporte? O movimento do elemento A se dá no mesmo sentido e direção do movimento do próton, certo? Lembrando que a concentração do elemento A é maior no citosol do que na parte de fora da célula. Já esse outro movimento aqui, esse outro transportador, é um transportador do tipo antiporte. O que acontece nesse exemplo? O movimento do elemento B se dá em direção oposta, na verdade sentido, né, oposto, em relação ao próton, né? Por isso o nome antiporte. Da mesma forma, o elemento B está sendo transportado de uma região de baixa concentração para uma região de alta concentração. Por isso, houve gasto de energia, gasto indireto de energia, e daí eu chamo transporte ativo secundário. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos de transportadores, né? Vários exemplos de transportadores que estão localizados na membrana plasmática e na membrana do vacúolo, né? Também conhecida como tonoplasto. Vejam que tem vários tipos de transportadores. Olha aqui para que interessante, ó. Aqui a gente tem transportadores do tipo simporte. Veja aí, que transportam metais, transportam nitrato, fosfato, potássio, sódio, sacarose. Vejam que não houve gasto direto de energia, certo? Mas para que esse próton estivesse aqui, necessariamente teve que haver o bombeamento desse próton de dentro para fora da célula. E veja que neste bombeamento há gasto de ATP, certo? Daí a bomba, o transporte de próton aqui, o gasto é direto de ATP, né? Gasto direto de ATP. Esse transporte é o que a gente chama de transporte ativo primário. E este movimento aqui, onde o próton é usado no transporte do tipo simporte, é um transporte ativo secundário, porque o gasto é indireto. Tá? Então dá para ver os vários transportadores. Aqui também a gente tem canais, ó. Exemplos de canais aqui. Canais de potássio, né? Canais de cálcio. Aqui a gente tem um outro tipo de bomba. Olha aqui, ó. Uma bomba de cálcio com gasto de ATP, portanto, bombeamento de cálcio aqui de dentro para fora da célula, houve gasto direto de ATP, e aí eu chamo de transporte ativo primário. Aqui a gente tem uma aquaporina, que é uma proteína que transporta água, um canal transportador, e aí são vários os exemplos, né? São vários os exemplos. Tá? Bom, aqui novamente, vários exemplos de canais. Né? Canais de potássio, canais de boro, canais de cloro, né? De malato, de citrato, aqui na membrana plasmática, de transportadores ou carreadores, né? Aí do tipo simporte ou antiporte, né? De bombas, né? Aqui de transportadores simporte e antiporte, desculpa, eu confundi. Aqui são só transportadores mesmo, geralmente passivo, né? Esse tipo de transporte. E aqui os transportadores simporte ou antiporte, que vão transportar, por exemplo, nitrato, fosfato, sulfato, potássio. Então, nas membranas das células, para que o íon entre na célula, no citosol, necessariamente ele vai ter que se dar por um tipo desses
um desses tipos de transporte que a gente comentou. Isso pode acontecer lá no pelo radicular ou na endoderme, né? E também, né, no momento que esse nutriente vai entrar no xilema, vai subir o fluxo de transpiração, chegar até as células da folha. Esses tipos de transportadores também são importantes, tá? Né? Uma vez que ele adentrou o xilema, aquele elemento, por exemplo, o potássio, que é muito comum ser encontrado na forma iônica, na verdade ele fica na planta na forma iônica, ele sobe via xilema para os diversos órgãos da planta, já que o xilema está lá na raiz, né? Em alguns elementos podem se movimentar, né? Dependendo do elemento, por exemplo, acontece com boro, por exemplo, para o floema, né? Pelo fato de ser muito apolar, né? Alguma coisa assim. E aí, no caso do floema, ser redistribuído. Ou seguir a corrente transpiratória, o fluxo transpiratório. Os elementos que são pouco móveis na planta, né? Que a gente vai comentar nas aulas posteriores, ele segue um fluxo transpiratório e ao chegar na célula lá da folha, por exemplo, ele vai ficar preso ali, ele não sai. Exemplo, o cálcio é um exemplo bem típico, né? Ele vai seguir o fluxo transpiratório, né? E depositar ali onde ele vai ficar mais ou menos restrito, né? A mobilidade nele no vegetal é muito baixa, tá? Bom, esse elemento então subindo o fluxo transpiratório, aqui a gente tem um esquema mostrando o xilema, aqui ó, né? E uma célula da folha, né? Ele vai chegar na célula da folha e ser transportado para a célula da folha, onde ele vai realizar as funções fisiológicas dele, né? Daquele elemento. Então a gente tem o xilema seguindo o fluxo de transpiração, né? Aqui ó, fluxo de transpiração. E a gente tem, por exemplo, o cálcio, o sódio, o potássio, o magnésio, o zinco, o manganês, podendo ser transportado através de proteínas, canais ou transportadores, e aí um transporte passivo nesse caso. Os metais, né? Transportadores de quelato. A gente tem aqui também uma bomba de próton, criando o gradiente eletroquímico de próton e permitindo o movimento de ânions como cloro, nitrato, sulfato, fosfato, e aí um transportador do tipo SIMPORT, né? Transporte ativo secundário. Gás de energia direto, transporte ativo primário. Gás de energia indireto, transporte ativo secundário. Então, desta forma é que as plantas absorvem os elementos ou nutrientes, ok? Esta capacidade de absorção depende do ambiente e do estágio de desenvolvimento da planta. Então, tem a época, e normalmente se faz por marcha de absorção de nutriente, para entender a época de maior absorção daquele nutriente para aquela espécie, né? Tem vários trabalhos sobre isso, sobre marcha de absorção de nutrientes em milho, em sorgo, em outras espécies aí anuais, né? Soja, assim, é muito comum fazer nas anuais porque é mais fácil do que numa perene, né? Então vai depender desse momento, por exemplo, o tomate. A pico de absorção de nutrientes se dá no período de florescimento e frutificação, graças a estudos realizados com marcha de absorção. Portanto, eu tenho que realizar a adubação para que aquele nutriente esteja disponível um pouco antes para a planta, para ela absorver esse nutriente, entrar na célula, se movimentar no xilema e chegar até a folha, né? Então, adubar plantas no final do ciclo não dá muito resultado interessante. Por isso que a gente faz adubação em momentos cruciais e específicos para aquela espécie que você trabalha. Por exemplo, no caso do milho, é muito comum realizar adubação quando o milho, no plantio, nas fases iniciais, né? As raízes ali são em pouco volume, precisa daquela adubação inicial de arranque. E quando o milho emitiu 4 e 8 folhas. É muito comum esse tipo de adubação em milho, por exemplo. Por quê? Por que com 4 e com 8 folhas? Porque é no momento crucial de diferenciação e formação das espigas, né, nesse momento. E é importantíssimo que o nutriente esteja disponível ali para a planta naquele momento para formar espigas grandes, com um número grande de óvulos, né, ali na espiga, né, para formar uma espiga lá no final, você colher uma espiga com muitos grãos, né, uma espiga grande, tá? Então isso vai depender de cada planta, na verdade, ok? Muito obrigado, então, e até o próximo assunto que a gente vai abordar um pouquinho sobre as deficiências dos nutrientes.